Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, trabalhadores do Centro Espírita Cearense e demais ouvintes do Evangelho do YouTube do Centro Espírita. Desejando a todos que tenhamos uma noite de paz, uma noite de alegria, de felicidade, ouvindo o Evangelho como nosso último alimento da noite. Iniciamos com O Canto das Aves nos Céus, de Elon Coolidge. É uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Fé e Vida, Francisco Cândido Xavier. Pela amplidão que fulgura na luz do céu multicor, onde vivemos na altura, bendito seja, Senhor. Pelo sol que nos aquece de vida, alegria e amor, cantamos de novo em prece, bendito sejas, Senhor. Pela paz dos horizontes, tecida em brando esplendor, pela pureza das fontes, bendito sejas, Senhor. Pela ramagem que empresta o ninho agasalhador, pelas árvores em festa, bendito sejas, Senhor. Pelas bênçãos das cantigas que o povo nos faz compor, pelas crianças amigas, bendito seja, Senhor. Pelas campinas abertas aos sonhos da terra em flor, por tudo o que nos ofertas, bendito sejas, Senhor. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá. Ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença, sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não, inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos,
passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Queridos irmãos, o comentário do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, afirma que Jesus coloca a caridade como a condição única para a salvação. E a caridade é a virtude mais importante, porque encerra em si todas as outras, como a humildade, a mansidão, a benevolência e a justiça. A máxima, fora da caridade não há salvação, é uma consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. E que Jesus coloca no amor as outras criaturas a condição para que o homem atinja a felicidade do reino de Deus. Que nos diz que a salvação da alma deve ser como uma autoiluminação e que é o caminho das mais elevadas realizações. E que o próprio ser se ilumina. E que o Evangelho é o roteiro para a elevação espiritual de todos nós. Que a prática, a vivência do Evangelho, que decorre à luz espiritual, conclui que a salvação é o resultado de um trabalhoso processo de autoiluminação, que requer esforço para seguir com seus exemplos e com os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, sendo necessário abandonar as tendências inferiores, nos libertando dos vícios, rompendo os nossos velhos hábitos e assumindo o compromisso de ser melhor a cada dia conosco e com os outros. É através da nossa própria consciência, é uma questão de maturidade. E quanto passar a entender essas dificuldades, a perdoar com mais facilidade, a ser mais indulgentes com as imperfeições alheias, fazendo todo o bem, praticando o bem, pensando no bem, quanto mais pudermos nos encher de boas virtudes, de bons sentimentos, de compaixão com nossos semelhantes, assim estamos libertando o nosso espírito dos círculos de sofrimento e passando a habitar dentro de nós o real significado da salvação, nos autoiluminando, nos comprometendo conosco a abandonar essas velhas tendências inferiores. Não nos esqueçamos de que também o Espiritismo veio como uma ferramenta para nos auxiliar, para que possamos entender, aceitar e possamos também vivenciar o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme o lema: fora da caridade não há salvação. E sintetizando o que a Merilane acabou de comentar do Evangelho, o Caibar Schutter diz que a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido
é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano, que se aproxima e atou as feridas, deitando nelas o azeite e o vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna, que é a sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito de sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados um dia. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Jesus amado, que não nos esqueçamos de te seguir nessa jornada terrena e o teu evangelho de luz seja nossa bússola, nos mostrando o caminho certo a seguirmos com amor e humildade. Abençoa, Senhor, os bons propósitos nessa existência, ilumina a casa que nos abriga e nos fortalece nos dias difíceis. Abençoa e fluidifica as águas que aqui se encontram, que ela nos alimente o corpo e o espírito. Dá-nos uma boa noite e fica conosco para sempre. Assim seja.